seja um transformador de núcleo envolvido com o enrolamento no primário, aqui dado em azul, com os terminais identificados A e B, e o enrolamento secundário em verde, com terminais identificados C e D. N1 é o número de espiras do primário, N2 o número de espiras do secundário, e μr é a permeabilidade relativa do material, no caso ferro. Impomos uma tensão VU no primário, que devido ao enrolamento do transformador ocasionará uma corrente I1, que gerará um fluxo no transformador, no ferro transformador, um fluxo de magnetização, φm, e um fluxo de dispersão no ar entre o espaço das bobinas e o ar, φd. Surgirá também, como reação, uma força eletromotriz no primário denominada E1, sendo o terminal A positivo e o terminal B negativo em relação a E1. O valor eficaz de módulo da força eletromotriz do primário é igual ao número de espiras do primário vezes o fluxo de magnetização gerado pela corrente que circula no enrolamento primário, vezes a frequência a qual foi submetida o primário, ou seja, a frequência de alimentação, dividido por raiz de 2. Lembrando que ômega é a frequência em radianos por segundo, que é igual a 2πf, f em Hz, e o raiz de 2 é devido ao valor máximo dividido por raiz de 2, que equivale ao valor eficaz, ou RMS. O fluxo φ é dado em Weber, lembrando que Weber dividido por segundos é igual a volts, e Hertz é 1/segundo. Se nós fizermos as contas, nós podemos ajuntar o 2π sobre raiz de 2, e nós vamos chegar a um número muito comum e famoso no eletromagnetismo aplicado em máquinas elétricas, que é o 4,44. 4,44 nada mais é que 2π devido à frequência dividido por raiz de 2, que é devido ao valor eficaz. 4,44 vezes F, que é a frequência, vezes φm, que é o fluxo de magnetização, vezes N1, que é o número de espiras do primário, é igual à força eletromotriz induzida no primário. Temos da mesma forma que a força eletromotriz no secundário também é dada por 4,44 vezes a frequência, que é a mesma a qual está submetido o primário, vezes o fluxo de magnetização, que é o mesmo que percorre tanto o primário quanto o secundário, vezes o número de espiras do secundário, o N2. Assim, na máquina transformador, o fluxo que amarra o primário e o secundário são os mesmos, e a frequência também é a mesma. A relação dada pela razão E1 sobre E2, força eletromotriz do primário, dividido por força eletromotriz do secundário, é igual ao número de espiras do primário, N1, dividido pelo número de espiras no secundário, N2, e nós damos a denominação de A. N1 sobre N2 é igual a razão de transformação. Passamos a colocar uma carga com uma chave S em aberto, ou seja, a carga está instalada, mas ainda não está conectada ao secundário. Desta forma, a corrente I2 do secundário é nula. Uma observação deve ser feita sobre os fluxos, tanto de dispersão quanto o fluxo mútuo, que é o fluxo de magnetização. De modo geral, o fluxo de magnetização ocorre apenas no ferro do núcleo, portanto, esse fluxo é sujeito à esterese. Já o fluxo de dispersão ocorre na sua maioria, ou quase em sua totalidade, no ar, e não tem efeito de esterese observável na sua relação, ou seja, o fluxo no ar, devido à sua alta relutância, não tem relação com a esterese. E podemos notar de modo ideal que um núcleo de ferro com uma bobina o envolvendo e uma corrente percorrendo uma bobina, vai ocorrer sobre ele um fluxo que vai estar inserido, confinado no ferro, e esse fluxo vai respeitar o ciclo de esterese. E assim podemos afirmar que o material ferromagnético do ferro, do núcleo, está em uma condição que nós denominamos de condição cíclica. O H, que é a intensidade de campo magnético, varia, fazendo com que o número de linhas do campo, ou seja, a indução magnética, o B, também varia, e esse vai variar em atraso. É a corrente que é responsável pela variação de H, corrente de magnetização, e a resposta, que é o B, fará com que haja fluxo no ferro. Essa observação acarreta uma definição muito importante. Nós sabemos que o fluxo é diretamente proporcional à corrente, e sempre definimos como fluxo estando em linha com a corrente, que está em fase com a corrente. Mas no caso, quando o fluxo é gerado sobre um elemento de núcleo de ferro, ocorre, devido à esterese, um atraso entre a corrente que circula a bobina e o fluxo que é gerado na mesma. Isto devido à esterese do ferro. O mesmo não acontece no núcleo de ar. No núcleo de ar está em fase tanto a corrente quanto o fluxo magnético gerado nesta bobina. Estas observações aqui feitas serão importantes quando nós estivermos trabalhando com a construção do diagrama fasorial de um transformador. No conceito, seja uma bobina L com o núcleo de ar,
miar, e sobre ela circula uma corrente I. Surgirá um fluxo φ no interior desta bobina. Observa-se que tanto φ quanto I estão em fase. Já agora, no núcleo de ferro, colocamos também uma bobina L, e sobre esta colocamos o mesmo valor de corrente, e vai aparecer agora um fluxo maior, φ. E verificamos que I está adiantado de φ nesta relação, devido à esterese. Pense então entre a corrente e o fluxo o ângulo γ, que é o ângulo de esterese. Passemos então ao diagrama fasorial. Consideremos então φm como sendo o fluxo de magnetização. Adiantado de φm temos φd, que é o fluxo de dispersão. Quem produz o fluxo de magnetização é a corrente do primário, I1, que está em fase com o fluxo. Não será errado considerar esta corrente como sendo uma corrente para reativos. Desta forma, devido às perdas que podemos considerar na maior parte das vezes perdas relativas a perdas Joule, ou seja, a circuitos resistivos, temos defasado 90 graus da corrente primária, ou seja, adiantado a corrente IP. IP, em relação a I1, nos gerará IM, a corrente de magnetização, que estará em fase com o fluxo de dispersão. Adotando a convenção do receptor, nós temos que a força eletromotriz em E1 está 90 graus elétricos adiantados do fluxo de magnetização. Sobre E1, podemos definir uma tensão que será dada pela corrente de magnetização vezes a resistência de fiação do enrolamento primário, R1. Esta mesma corrente terá uma parcela reativa, que nós damos como JIM, que, multiplicada pela reatância do primário, X1, é colocada a 90 graus em relação a IMR1. A soma vetorial dessas porções, somadas à força eletromotriz E1, tem de ser igual à tensão introduzida no primário, V1. Portanto, V1 vai ser igual à soma vetorial de E1 mais IMR1 mais JIMX1. Vale ressaltar que esse diagrama está sendo composto sem carga no secundário. Isso nos permite dizer que a força eletromotriz E2 vai ser igual à força eletromotriz E1. Assumamos agora que num certo instante t, a chave S fecha e há uma corrente I2 circulando sobre a carga e surge sobre ela uma tensão V2. Apenas para efeito didático, vamos considerar a carga puramente resistiva. Em termos de gráfico fasorial, nós vamos ter I2 e V2 em fase no secundário, porque a carga é puramente resistiva. Esta corrente I2 se compõe com a resistência da fiação do secundário, também em fase. 90 graus defasados, temos JI2, X2. X2 sendo a reatância do secundário. A soma das porções fasoriais V2 mais I2R2 mais JI2X2 é igual à força eletromotriz do secundário, E2. Com o surgimento da corrente E2, surge um fluxo no secundário, e esse fluxo se opõe ao fluxo de magnetização. Podemos considerar esse fluxo como sendo um fluxo de dispersão no secundário. Esse fluxo, então, altera o fluxo de magnetização. Como a tensão no primário não foi alterada e a corrente I1 se mantém, há então uma reação no circuito magnético, que faz com que haja um aumento na corrente do primário devido a essa alteração do fluxo. Vamos denominar essa corrente de IB. A relação de IBN1 é igual a I2N2. Podemos denominar IB como sendo uma corrente de equilíbrio. Devido então ao aumento da corrente do primário, é necessária para cancelar o efeito de força magnetomotriz do secundário que tenta reduzir o fluxo. Logo, IB vai ser igual a razão N2 sobre N1 vezes I2. Aproveitemos para colocar neste mesmo diagrama fasorial o fluxo φm. A composição da corrente do primário I1 com a corrente IB nos dará agora a corrente IM. Isto resulta que IM estará defasado de φm, ou seja, a corrente de magnetização está adiantada do fluxo que está gerando no ferro. Isso devido a uma corrente nova, porque a carga foi instalada sobre o transformador. Para melhorar a nomenclatura, vamos definir a corrente B de equilíbrio no eixo do secundário como sendo I'2. Continuando o nosso diagrama, E1, que é a força eletromotriz do primário, está em fase com E2. Somemos ao diagrama a parcela I1R1, que é a queda de tensão
no enrolamento do primário devido à resistência do primário. A 90 graus desta, temos J1x1 devido à reatância no primário. Somando E1 com I1, R1 mais J1x1 nos resulta V1. E assim temos, de uma forma completa, o diagrama fossorial de um transformador com carga. Analisando o mesmo transformador em termos de circuitos elétricos, observamos bem que estamos fazendo toda a análise por um circuito monofásico, mas não teremos perda de generalização para nenhum número de fases, adotando os mesmos conceitos. Colocando tudo em um único circuito, primário e secundário interconectados, nós eliminamos a isolação galvânica de primário para secundário através da inserção da relação de transformação A, tanto olhando pelo primário quanto olhando pelo secundário. Assim nós vamos ter, em alguns casos, os valores de resistência de secundário, de reatância de secundário, olhando pelo circuito primário, em outros casos, o contrário, os valores de resistência de primário, reatância de primário, olhando pelo circuito do secundário. E fazemos isso para manter a consistência do circuito. Assim temos R1 como sendo a resistência de fiação do primário, JX1 a reatância do primário, R'2 como sendo a resistência da fiação do secundário visto pelo primário, que é igual ao valor R2 natural vezes A ao quadrado, que é a relação N1 sobre N2 ao quadrado. E a reatância JX'2 no secundário, ou seja, a reatância do secundário vista pelo primário, vai ser igual a J vezes A2 vezes X2. Vamos colocar uma malha central, dado por uma resistência RP, resistência de perdas, perdas no ferro, perdas no cobre, de maneira geral, e JXM como sendo a reatância de magnetização, a reatância responsável pelo fluxo no ferro. Inserimos então assim a tensão V1 no primário e uma carga no secundário. Fazendo isso fica mais fácil de analisar as correntes que surgem. Então temos uma corrente I1 no circuito primário, uma corrente IR que vai passar pelas resistências de perdas no ferro, uma corrente IM que é a corrente de magnetização que passa pela reatância de magnetização. A soma das duas nos dá a corrente zero, que é denominada corrente em vazio. Há o surgimento da tensão V'2 no secundário, e este linha é porque nós estamos nos referenciando ao primário, e ele vai ser igual ao próprio V2 vezes A, e uma corrente I'2, que é a corrente no secundário com referência ao primário, ou seja, olhando do primário, e é igual a I2 dividido por A. Temos assim na malha central o surgimento da força eletromotriz E1. E fica simples de analisar. E1 dividido por IM nos dá o XM, a reatância de magnetização. Outra equação importante é a que relaciona E1 com um E2. No caso, nós vamos ter um E'2. E'2 é igual a A vezes E2, que é igual a E1. Observamos que a V'2 ela está relativa ao primário. Para concluir a nossa análise, vamos ver a função de transferência, ou seja, saída sobre entrada, do transformador. Podemos ter um FT, uma função de transferência de tensão de trafo, FT de V, que é igual a V2 sobre V1, e é dado como valor direto, 1 sobre A, 1 sobre a relação de transformação. Podemos também ter uma função de transferência de trafo para a corrente, um FT corrente de trafo, um FT de I, que é igual a I2 sobre I1, que é igual a A relação de transformação. E ainda para concluir, podemos ter uma ideia de resposta em frequência de um transformador comum. Fazendo uma simples análise de Bode, ganho de dB em relação a radianos por segundo na frequência, nós temos uma grande linearidade de um transformador comum na faixa de 10 a 1 até a 10 a 4 radianos por segundo. E esta é a resposta em frequência típica de um transformador.